Você sabe o tanto quanto eu que a população está crescendo a cada dia mais. E com o aumento do crescimento da humanidade, cresce também o índice de pecados. Aquilo que no passado era errado, com o crescimento desta atualidade, hoje se torna-se normal em alguns lugares. O Brasil hoje podemos considerar como uma cidade politeísta, onde pessoas adoram vários deuses. Eu embarco em algumas plataformas aqui de petróleo na Petrobras com cerca de 100 a 150 pessoas em uma plataforma. E lá na plataforma tem culto evangélico, culto espírita, tem culto católico, fora aqueles que são do candomblé que não se manifestam em público, mas entre si ele diz que são do candomblé. Com esse crescimento desordenado da população, cresce o índice de pecaminosidade. A idolatria está ganhando espaço. Com isso, a igreja de Deus, que somos nós, precisamos atentar para isto. E fica uma pergunta em nossa memória: o que fazer? O que eu devo fazer para contribuir com a obra de Deus e que pessoas que estão vivendo de forma errônea na presença de Deus ser alcançado pelo Evangelho através de nossas vidas? Eu ouvi um pregador na segunda-feira ali onde eu congrego, chamado William, pregar que ali no Lagomar, eu morei no Lagomar em 2002, era um bairro tranquilo, não tinha muitas casas, terreno antigamente se comprava por R$200, trocava terreno por televisão, por som, por aparelho. Hoje no Lagomar, o pregador estava falando segunda-feira agora, na minha igreja, onde eu congrego, que para entrar em alguns bairros no Lagomar, tem que pedir permissão ao tráfico. Veja o índice de crescimento assustador que estamos vendo. O texto que nós lemos, após o mestre concluir um dos seus belos sermões no monte, ele dirige aos seus discípulos uma mensagem que entrou nos seus corações e mudou as suas atitudes. O que podemos contribuir para o crescimento e a expansão do reino de Deus? Não vou demorar muito, porque após ter o pastor Raul, que vai trazer a sua parcela de contribuição também aqui nesta manhã ainda. Mas o que eu devo fazer para contribuir para o crescimento da obra de Deus, aonde eu moro, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, o que nós podemos fazer para provocar uma mudança naquelas pessoas que estão caminhando a passos largos para a perdição. Em primeiro lugar, precisamos ser luz do mundo. Quando a Bíblia fala sobre luz, a luz ela se destaca no meio das trevas. A luz ela aparece em meio à escuridão.
A luz não fala, mas se percebe em meio à escuridão. Para nós contribuir com o crescimento da obra de Deus, precisamos brilhar em meio às trevas. Isto fala de testemunho. Antes de pregarmos a palavra de Deus com palavras, precisamos pregar com o nosso testemunho, como luz. Porque alguém olhará para você e vai lhe dizer: ali vai um jovem crente, ali vai um obreiro que é referência, ali vai alguém que se destaca entre aqueles que dão mau exemplo. E a Bíblia dá respaldo de vários textos de homens que contribuíram para a glorificação do reino de Deus. Aí você vê no versículo de número 14, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejamos as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Quando damos um bom testemunho como luz, o nome do Senhor será glorificado. Quando você vai para o Antigo Testamento, no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, versículo 8 e 9, o profeta Eliseu passava pela cidade de Sunem e tinha uma mulher que todas as vezes que ele passava, o convidava para entrar na sua casa e se alimentar. Certo dia ela chamou seu esposo. O versículo 9 diz: eu vejo que este homem aqui que está passando é um santo homem de Deus. Atos capítulo de número 3, a Bíblia se refere a Pedro e a João. Disse que ele foi orar, a hora da oração, a nona, e lhe era trazido um homem que desde a sua infância ele era coxo, e era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Naquele dia Pedro e João foi orar, a hora da oração nona, aproximadamente às 3 horas da tarde. O aleijado olhou para Pedro e João pedindo-lhe uma esmola, que lhe desse algo para ele. Pedro e João olhou para ele e disse: olhe para nós. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí a Bíblia diz que ele estendeu as mãos, pegou na mão do moço. Isto fala da ação social da igreja. E quando o homem se firmou os pés e os tornozelos, adentraram ao templo, glorificando a Deus. O fechamento desse texto é que quando Pedro e João disse: olhe para nós, acredito eu que se ele não tivesse um bom exemplo para passar para aquele homem, ele não ia referir esta frase para ele: olhe para nós. Olhar para nós ali ele era exemplo, ele era um espelho. Ele estava acostumado à porta do templo viver de migalhas dos religiosos que entravam no templo para buscar a Deus. Mas Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós. Será que muitos podem olhar para o seu vizinho que não é crente
para seu amigo que é católico, ou que frequenta outra religião, disse: olhe para mim que eu sou exemplo. Outro dia, na plataforma onde eu trabalho, um senhor me fez uma pergunta. Ele tinha aproximadamente 60 anos, ele era marinheiro. Ele disse: irmão, você é evangélico? Eu disse: sou. Ele: se percebe. Eu disse: por quê? Aí ele falou comigo: você não vê as notícias dos evangélicos por aí? Eu disse: escuto. E o que é que eu tenho a ver com a notícia de alguém que faz o errado? Aí ele começou a defamar a classe dos evangélicos. Aí eu falei para ele e disse: eu posso falar contigo uma palavra? Você me permite? Ele: fique à vontade. Eu falei: o senhor é evangélico? Ele disse: não. Frequenta alguma religião? Ele disse: também não. Eu falei: o senhor é um homem de bem? Ele: sim. Paga suas contas? Ele disse: justo. Você rouba? Ele: não. Tu pratica algum mal na sociedade onde você mora? Ele: não. Eu falei: assim sou eu na presença de Deus. Deus me chamou para eu ser exemplo. Assim como o Senhor é um homem de bem na sua sociedade, Deus também tem homens e mulheres que são brilho para aqueles que olham para Ele e veem um bom testemunho. Aí ele teve que bater continência e dizer: é verdade o que você está falando. Então, em primeiro lugar, precisamos pregar o Evangelho com o nosso testemunho, sendo luz para este mundo. Você diga amém. Amém. Em segundo lugar, no texto que eu encontro aqui Jesus diz: vós sois o sal da terra. No nosso contexto social e bíblico, o que representa o sal? Para nós, o sal representa sabor. O sal, ele representa conserva, porque ele conserva o alimento para que não entre em um estado de putrefação. O sal também, ele provoca sede. E o sal também, se botar demais, perde todo e qualquer alimento. Dentre estas quatro, três delas me chamam a atenção. O sal lhe dá sabor. O que se aplica a nós o sal? Nós, como crente, pregamos a palavra sem proferir palavras, sendo luz. E pregamos também a palavra como sal, que a nossa palavra, para quem ouça, tenha prazer naquele que escutam. Porque ouvir qualquer palavra não é bom. Ouvir uma palavra que eu acho que seja bom não é agradável. Mas ouvir a palavra de Deus, temperada do jeito que a Bíblia ela é, vai provocar naqueles que ouvem a satisfação na sua alma de ouvir muito mais. Uma boa palavra, irmãos, provoca em quem ouve o desejo de ouvir, sede. E como pregar? Fazendo o que o projeto Metanoia está ensinando, estudando a Bíblia. Eu acho muito importante esse projeto em que estão se aplicando alguma disciplina bíblica para aqueles que desejam evangelizar. Quando o projeto Metanoia está